Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que manhã maravilhosa, né? Estarmos juntos, reunidos e unidos em um só propósito, em um só coração, que é exaltar, que é bendizer, que é glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu costumo sempre lembrar, quando duas igrejas ou mais se reúnem para louvar o Senhor, por mais que a gente seja diferente ou tenha as nossas diferenças, a gente, quando se reúne, se torna um só corpo. A gente se torna um só povo. Foi assim com as 12 tribos de Israel. Cada tribo tinha a sua particularidade, mas quando uma nação se juntava contra os israelitas, as 12 tribos se juntavam. E eles não lutavam contra as tribos em si, eles lutavam contra a nação de Israel, né? Porque tinham um propósito: vencer na direção de Deus e para a glória de Deus. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 28. E após a leitura, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai fazer uso de alguns versículos, não só dessa leitura, que vai terminar no verso de número 36, mas a gente vai ainda fazer uso de outros versículos. Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 28. Amém? Diz assim, queridos: cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido. Ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém. Os amados podem sentar-se. Meus irmãos, sempre que eu leio um texto que fala de uma manifestação como essa, ou de um milagre realizado por Jesus, eu costumo dizer que o que chama a minha atenção não é o milagre em si, mas o que acontece antes, durante e depois do milagre. Da mesma forma, esse texto que é tão conhecido como a transfiguração, o dia em que Jesus Cristo levou seus discípulos, 3 discípulos, para o monte, e lá houve a grande transfiguração. O que chama a minha atenção não é o fato do rosto de Jesus ter resplandecido. O que chama a minha atenção não é o fato das suas vestes ficarem resplandecentes. O que chama a minha atenção não é o fato de ter se manifestado ali, de ter aparecido ali na ocasião Elias e Moisés. O que chama a minha atenção não é nada disso. Mas o que chama a minha atenção são os recados de Deus nas entrelinhas que a gente encontra nesse texto sagrado. O que aconteceu antes da transfiguração, durante a transfiguração e depois da transfiguração. É isso que impacta o meu coração. É isso que me traz a uma reflexão, que me convida a fazer uma reflexão, porque nesse texto que nós acabamos de ler, me parece que se nós tirarmos Pedro, Tiago e João de cena e nós nos colocarmos, a gente vai ver que as falhas que eles cometeram naquele dia, que os erros que eles cometeram naquele dia, a gente costuma cometer até os dias de hoje. É sobre isso que eu quero falar hoje à noite, hoje pela manhã, com os irmãos.
A gente vai fazer esse exercício de tirar Pedro, Tiago e João desse texto que nós acabamos de ler, e a gente vai se colocar nesse texto, a gente vai se inserir nessa história, para a gente aprender com as falhas que eles cometeram, para a gente não cometer as mesmas falhas também. A gente vive, pastor F. Neto, em um período que me parece que alguns pregadores ou pastores pensam que descobriram a pólvora. E aí hoje querem dar uma interpretação de tudo que lê. Tem gente que quer trazer até a explicação do que Jesus, Elias e Moisés conversaram naquele dia. E eu não estou interessado em saber o que eles conversaram naquele dia. O que me interessa nesta manhã é compartilhar com os irmãos e ser edificado com os irmãos acerca do que Deus fez e o que Deus quis fazer naquele dia na vida daqueles 3 homens, que foi Pedro, Tiago e João. É bonito quando a gente lê esse texto e vê o relato. O rosto de Jesus resplandeceu, as vestes de Jesus ficaram resplandecentes. No entanto, existem lições aqui que você e eu não podemos ignorar. Existem detalhes nesse texto aqui que você e eu não podemos voltar para casa deixando de fazer uma profunda reflexão. O que nós podemos aprender nesse texto? O que a gente extrai desse texto que pode nos fazer voltar para casa hoje edificados e fortalecidos e pensando e repensando o nosso relacionamento com Deus? O que a gente encontra nesse texto? Quais são as verdades que a gente encontra nesse texto que pode nos fazer voltar para casa hoje repensando a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus? Preste atenção que o texto começa dizendo que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um monte. E ele os levou com uma finalidade. A finalidade não era ver o céu estrelado, a finalidade não era ver o luar, a finalidade que o texto diz é que ele levou aqueles 3 homens para juntos orarem. No entanto, o mesmo texto diz que só quem estava orando naquele instante, pastor F. Neto, era Jesus. É assim que está aí na sua Bíblia. Olha o que é que diz aí. Cerca de 8 dias depois, levou Jesus consigo Pedro, Tiago e João a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Qual é a primeira verdade que salta aos nossos olhos nesse texto? Qual é a primeira lição que a gente extrai dentro desse texto aqui? É que é possível, preste atenção, é possível você estar no mesmo lugar que Jesus está, mas você não está no mesmo propósito que ele. É possível você estar no mesmo ambiente que Jesus se faz presente e não estar no mesmo coração. É possível você estar no mesmo lugar, contemplando Jesus, sentindo Jesus, sabendo que Ele está ali com você, mas não está no mesmo propósito que Ele. Tem gente que vai para o culto, às vezes por um mero desencargo de consciência, porque não quer no dia receber uma ligação do pastor dizendo, senti sua falta. Ou às vezes alguém que vai para o culto porque quer falar com alguém. Eu vim porque eu precisava ver você, fulano. O texto é bem claro quando diz assim, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um monte para orar. No entanto, quando o texto vai dizer que essa oração estava acontecendo, o texto diz que só Jesus estava orando. Pedro, Tiago e João estavam no mesmo ambiente, Tiago e João estavam no mesmo monte, mas não estavam no mesmo propósito que Jesus naquele dia, irmã Novinha. Isso é grave, irmãos. Isso é grave, igreja do Senhor Jesus. Porque quando nós adentramos esse ambiente, quando nós adentramos esse templo, nós não adentramos para outra coisa senão buscar a face do Deus eterno. Nós não podemos adentrar esse ambiente com um pensamento dividido, com uma lógica diferente daquela que a palavra nos propõe. E a palavra nos propõe, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que a palavra nos propõe.
No entanto, me parece que hoje alguns cristãos estão encarando o culto como uma mera reunião ou como um mero ajuntamento. E o culto não é uma mera reunião, o culto não é um mero ajuntamento. O culto é um momento no qual seres humanos se encontram com seu Criador. O culto é um momento no qual homens e mulheres fracos, falhos, frágeis se encontram com Deus Todo-Poderoso, que tem sobre eles poder para restaurá-los, para renová-los. É isso que Deus faz durante o culto. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário que você e eu estejamos no mesmo propósito que Jesus. Eu não posso estar no mesmo lugar que Jesus está, querendo uma outra coisa e ele outra. A gente não pode se fazer presente neste lugar, e eu não tenho dúvidas de que Jesus está presente neste lugar hoje, desde o começo do culto até o presente momento, e a gente não pode estar neste lugar querendo uma coisa e Jesus outra. A gente precisa estar nesse mesmo lugar, na presença de Jesus, mas no mesmo propósito que Jesus. Senão, você e eu estaremos perdendo nosso tempo. Senão, perdemos a nossa manhã. Eu tenho certeza que você não veio aqui para perder sua manhã. Eu tenho certeza que você não veio aqui para desperdiçar o seu tempo. E Jesus também não. Portanto, a primeira lição que eu quero trazer para você e compartilhar com você é essa: que ao sairmos de casa, entendendo que a gente está indo para o culto, a gente precisa ter em mente que a gente precisa estar no mesmo propósito que Jesus. Senão, não vale a pena. Senão, isso aqui é uma mera reunião, um mero ajuntamento. Eu preciso estar no mesmo propósito que Ele. E a gente sabe que os propósitos de Jesus são diferentes dos nossos propósitos. A gente tem ciência de que a vontade de Jesus é diferente da nossa vontade. A gente também tem ciência que a vontade de Jesus foge à nossa lógica. Pastor F. Neto falou isso aqui no momento do culto, que a ação de Deus, as manifestações de Deus fogem à lógica humana. E ainda que a vontade de Jesus fuja à nossa lógica, ainda assim precisamos estar no mesmo propósito que Ele. Senão você está seguindo o Deus errado. Senão você está vivendo o evangelho errado. O verdadeiro evangelho é aquele que me diz que eu preciso estar no mesmo propósito que Jesus Cristo. É necessário, quando nós nos posicionamos diante da Bíblia Sagrada, lermos com atenção e observarmos os detalhes. E esse é um detalhe que não pode passar despercebido. Eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu pensei nessa palavra, que eu meditei nessa palavra, isso mexeu muito comigo. Quando o texto diz que ele levou aqueles homens para o monte para orar, e só ele estava orando, o Espírito Santo de Deus me deu essa reflexão, de que a gente não pode estar no mesmo lugar que Jesus está, mas com o coração longe. É necessário que haja harmonia, e o mesmo pensamento, e o mesmo desejo, que Jesus Cristo tem ao se fazer presente num determinado lugar. Preste atenção que o texto segue dizendo assim, verso de número 30. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Eu disse para os irmãos que eu não quero entrar aqui no mérito para explicar por que na transfiguração aparece Elias e Moisés. E também não quero entrar no mérito da questão do diálogo de Jesus com aqueles dois homens. Mas eu disse para os irmãos que a gente tem aqui um grande desafio, que é buscar entender quais são as mensagens de Deus, quais são os recados de Deus nas entrelinhas desse texto. E o primeiro recado de Deus para mim e para você é esse: estejamos no mesmo lugar que Jesus está, mas no mesmo propósito.
Sabe por quê? Porque quando não se está no mesmo propósito, tudo nos distrai. Quando estamos no mesmo lugar que Jesus está e não estamos no mesmo propósito, somos pessoas fáceis de serem distraídas. O texto sagrado diz que eles lutavam contra o sono. Talvez nessa manhã ninguém aqui esteja lutando contra o sono, mas alguém pode estar lutando contra um sentimento ruim. Talvez alguém nessa manhã não esteja lutando contra o sono, mas é provável que alguém esteja lutando contra outros tipos de distrações. E isso só acontece quando não se está no mesmo propósito que Jesus. Eu penso que aqueles homens perderam uma grande oportunidade que você e eu queríamos ter. Que era estar no monte com Jesus, ou em qualquer lugar com Jesus. Imagine você estar na sua casa, e Jesus chega lá na sua casa e fala assim: vamos ali comigo orar. Pense na experiência maravilhosa. Imagine você estar na rua, andando ali de boa, e Jesus passa e fala assim: vamos ali comigo orar. Imagine você no seu trabalho, e Jesus passa e diz assim: dá para sair um pouco aí, vamos ali comigo orar? É um convite que todos nós queríamos. No entanto, Pedro, Tiago e João desperdiçaram aquela oportunidade. Era Jesus de um lado orando e aqueles homens brigando com o sono, tentando manter os olhos abertos. E a lição que fica para mim e para você é essa: é que se eu não estiver no mesmo propósito, é que se eu não estiver no mesmo coração que Jesus Cristo estava ali naquele dia, qualquer coisa vai me distrair. Tem gente que lembra da roupa que o pregador usou, mas não lembra do texto que ele leu. Tem gente que não lembra do louvor que a irmã cantou, mas sabe dizer que a sandália que ela veio hoje é a mesma que ela veio domingo passado. Sabe por quê? Porque tudo distrai. Tudo desvia o olhar, tudo desvia a atenção, tudo. Quando não se está no mesmo propósito que Jesus. Eu espero nesta manhã estar olhando para pessoas que estão nesse lugar, no mesmo lugar que Jesus está, mas que estão no mesmo propósito que Ele. Que ao término do culto não vão saber a cor do terno que eu estou usando, mas lembrarão do texto que a gente está lendo e meditando para a nossa edificação. Que não está nem preocupado em quantas vezes o irmão ou a irmã repete a roupa nos cultos, mas sabe dizer que a palavra edificou, que a palavra alimentou, que a palavra fortaleceu, que Deus falou, que Deus restaurou, que Deus renovou, porque isso é estar no mesmo propósito que Jesus. Jesus Cristo sempre teve esses momentos com os discípulos, mas também sempre teve esses momentos difíceis com seus discípulos. Não foram os ímpios que deram trabalho para Jesus, foram seus discípulos. A dor de cabeça de Jesus, pastor F. Neto, nunca foi com os ímpios. A dor de cabeça de Jesus foram com seus discípulos. Sempre foi com seus discípulos. O pastor F. Neto falou aqui do Pedro, e ele falou assim, e o Pedrão, né? O Pedrão era uma dor de cabeça braba para Jesus. Braba. Porque veja bem, vez por outra, quem está na linha de frente é Pedro. Essa semana a gente estava meditando lá em Lucas capítulo de número 22. Jesus falou assim para ele: Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar vocês como faz com o trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Irmãos, preste atenção. Jesus disse que Satanás queria cirandar com os discípulos, mas a oração dele foi por Pedro. E ele diz assim: mas eu roguei ao Pai por ti, para que não vaciles na tua fé. E quando tu te converteres, preste atenção, aquele homem já andava com Jesus há 3 anos e não era convertido, e muitas vezes nós batemos no peito e falamos das décadas que estamos na igreja. E ele disse: quando tu te converteres,
E Pedro, depois disso, ao invés de se prostrar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo, ele olha para Jesus e diz assim: estou disposto a ser preso e até morrer contigo se preciso for. Sabe quando você chama a atenção da pessoa e pensa que a pessoa está absorvendo o conselho? E quando você termina, a pessoa fala uma coisa que você entende. Não entendeu nada. Foi Pedro. Foi Pedro. E aí foi preciso Jesus usar o vocabulário claro e objetivo. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Ainda hoje, não é daqui a alguns dias não, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro é a personificação de cada um de nós aqui em alguns momentos. Às vezes você é Pedro no Monte da Transfiguração, ou às vezes você é Pedro diante de Jesus, e Jesus dizendo: quando tu te converteres. Pedro é a personificação de muitos homens e muitas mulheres que estão servindo a Deus por aí, ou acham que estão servindo a Deus, mas que estão sendo distraídos ou se permitem serem distraídos por qualquer coisa. O rosto de Jesus resplandece, as vestes de Jesus resplandecem, e eles dormindo. Algo grande e sobrenatural acontece no cume daquele monte, e aqueles homens dormindo. E não é diferente nos dias de hoje. Deus se faz presente, quebranta gente, e tem crente que chega para o pastor e diz assim: pastor fulano não parava de conversar, e você não parava de observar a vida do outro. E Deus estava ali, renovando, restaurando, edificando, levantando gente, mas você estava observando os outros. Entenda que cultuar a Deus é estar no mesmo propósito que Ele. Isso é cultuar a Deus. Olha para o texto novamente aí, no verso de número 33. Olha o que é que ele diz. Quando Moisés e Elias iam se retirando, quem é que fala? Quem é que fala? O Pedrão. Vou usar a expressão do pastor F. Neto, né? O Pedrão. Pedro, olha, a minha tradução diz assim: Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Quando ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu filho amado, ou escolhido, ouçam-no. Quando não se está no mesmo propósito, tudo nos distrai. Quando não se está no mesmo propósito, você não tem conteúdo. O texto sagrado diz que Pedro, sem saber o que dizia, só tem conteúdo quem está no mesmo propósito que Jesus. Só está cheio quem está no mesmo propósito que Jesus. Só tem o que oferecer, só saem palavras que edificam dos lábios daqueles que estão no mesmo propósito que Jesus. Pedro aqui é a personificação de gente que não vive o mesmo propósito que Jesus, que quando abre a boca não influencia em absolutamente nada. E a igreja do Senhor Jesus, ao abrir a boca, ela tem que influenciar. A igreja do Senhor Jesus, ela, ao abrir a sua boca, quem está lá fora precisa entender: é ali que eu quero ficar, porque aquela igreja tem o que oferecer.
Isso aqui, irmãos, é grave, gravíssimo. Um homem que andou com Jesus, que foi testemunha ocular de todos os milagres de Jesus, o texto diz, abriu a boca e sem saber o que falava. Sabe por quê? Porque não estava no mesmo propósito. E tem muitos assim. Tem muitos crentes vazios, ocos, sem conteúdo por não estarem no mesmo propósito que Jesus. E sabe qual é o perigo disso? O texto diz que enquanto ele ainda falava, ouviu-se uma voz da nuvem que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. Deus não esperou Pedro terminar. O texto diz, enquanto ele ainda falava. Deus, ele tem poder, Deus, ele tem autoridade para intervir na minha e na sua vida, para mudar a nossa rota, para fazer com que o fim seja outro. Ele não permitiu que Pedro terminasse a frase, ou ele não permitiu que Pedro terminasse a sua declaração. Era Deus tentando mudar a rota de Pedro naquele instante. Sabe por quê? Porque Pedro disse: mestre, é bom estarmos aqui. A gente pode fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Quando então Deus diz assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: Pedro, que história é essa? Você está nivelando meu filho a Elias e Moisés. Elias teve a sua importância, Moisés teve a sua importância, mas ele é maior. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos, pastor F. Neto, igreja do Senhor Jesus, nós temos grandes homens, grandes mulheres, grandes pregadores, grandes pessoas que ministram a palavra de Deus, que vivem sim com a face no pó, mas essas pessoas não são nada. Deus é tudo, Jesus é tudo. E às vezes nós estamos ainda presos a alguém que passou pela nossa vida. Às vezes nós estamos presos a alguém que marcou a nossa vida. Olha Pedro dizendo: é bom estarmos aqui. 3 tendas é suficiente. E não importa se a gente ficar ao relento. Uma será tua, uma será de Elias e a outra será de Moisés. Ele estava relativizando o que ele sabia ou o que ele pensava a respeito de Jesus. A nossa fé, nós não podemos relativizar a nossa fé. É Jesus, Jesus e somente Jesus. Tem um grande pregador que eu assistia e acompanhava tudo dele na década de 90. Até que um dia, ele falou assim, já nesses tempos recentes, até que um dia ele falou assim: eu não acredito mais no céu, eu não acredito mais no inferno, e eu não sei para onde eu vou. E ao ouvir isso, esses dias meditando nessa palavra, eu lembrei disso. E eu disse para Deus: Senhor, eu te agradeço, porque eu nunca nivelei teu filho a esses homens. Porque eu continuo sabendo que o céu existe, que o inferno também existe, e sei que é para a glória do Senhor Jesus que eu vou. Aleluia! Quando não se vive o mesmo propósito que Jesus, você não só não tem conteúdo, como para muitos, Jesus e outros são as mesmas pessoas. E Deus, ele disse: este é meu filho amado, ouçam-no. Ele é maior que Moisés, é maior que Elias,
maior que Abraão, maior que os patriarcas, maior que os profetas. Eu sei que existem pregadores que os irmãos acompanham, que os irmãos assistem, que os irmãos se tornaram seguidores, mas preste atenção, esses homens nada são se Jesus não for na vida deles. Glória a Deus. Esses homens nada têm a oferecer se Jesus não estender sobre eles as mãos de graça, de bondade e de misericórdia. Você está no mesmo propósito que Jesus? Se você estiver no mesmo propósito que Jesus, nada vai distrair você. Se você estiver no mesmo propósito que Jesus, você não será um crente oco, vazio, mas você será um crente cheio de conteúdo. Agora preste atenção. O texto sagrado segue dizendo que Jesus Cristo desceu do monte. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Ele sobe com 3. Quantos ficam lá embaixo? 9. Os irmãos são bons de matemática. Ficam 9 lá embaixo. E o texto segue dizendo que quando Jesus desceu, um pai saiu desesperado, gritando: socorro, pedindo que Jesus libertasse seu filho, que às vezes espumava, que às vezes caía na água e caía no fogo. E o pai faz uma denúncia muito grande. O pai fez uma denúncia gravíssima, quando ele diz assim: eu até trouxe para os teus discípulos, parêntese, eu até trouxe para a tua igreja, mas eles nada puderam fazer. Esse texto é um texto que precisa sim fazer você e eu sairmos daqui hoje, chegarmos em casa, a gente se trancar no quarto e chorar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, resgata-me, porque eu preciso ser uma igreja de refúgio, de auxílio, de socorro. Porque eles, olha o pai, um ímpio, correndo para Jesus e dizendo assim: eu até trouxe para os teus discípulos. E aqui a gente pode abrir esse parêntese e dizer assim: eu até trouxe para a tua igreja, mas eles nada puderam fazer. Irmãos, uma pessoa chegar para Jesus e dizer: a tua igreja não pôde fazer nada, de que essa igreja está servindo? Me diga. Agora, essa mesma história é relatada em Marcos. E Marcos vai dizer o seguinte: que os 9 discípulos que ficaram lá no pé do monte estavam discutindo com os mestres da lei. Jesus não deixou os 9 lá à toa, em vão. É como que Jesus tivesse dito o seguinte: os 3 sobem comigo, vocês ficam aqui, mas vocês ficam como apoio para quem chegar me procurando, para quem chegar precisando de alguma coisa, vocês vão ficar aqui. No entanto, Marcos relata esse detalhe, que os 9 que lá ficaram discutindo assuntos, temas com os doutores da lei. E enquanto eles discutiam temas com os doutores da lei, tinha um rapaz possesso, tinha um rapaz sofrendo, e um pai desesperado. Por isso o pai disse: eu até trouxe para a tua igreja, eu até trouxe para os teus discípulos, eles nada puderam fazer. Sabe quando é que a igreja não pode fazer nada por ninguém? Quando ela está distraída, não envolvida com o real propósito de Deus na vida dela aqui na terra. E sabe o que o diabo tem feito nos dias de hoje? Desviando o foco da igreja. E sabe como que o diabo desvia o foco da igreja hoje? Com debates. Porque enquanto a gente debate com outras igrejas, almas perecem. Você sabe quando é que você vai convencer um crente que crê na predestinação, que a predestinação fatalista não é verdade? Nunca. Você sabe quando é que um crente vai nos convencer, nós da Igreja de Cristo, que a salvação não é eterna? Nunca.
Existem pontos teológicos, doutrinários, dos quais a igreja não deve abrir mão nunca. Mas isso se trata aqui, em estudos, escola bíblica. Me incomoda e muito ver pastores em programas, e hoje tem muito podcast, um sentando do lado, outro sentando do outro, a Bíblia aberta. A Bíblia, quando a Bíblia nos traz a referência de que ela é espada, não é para a gente se degladiar entre nós, não. Mas é para lutarmos contra o inimigo acusador de nossas almas. Mas muito me incomoda ver pastores em uma roda de debate, com a Bíblia aberta, discutindo coisas, discutindo temas que não os levará a um fim saudável. Sabe por que não fizeram nada por aquele rapaz? Porque eles estavam discutindo teologia. Eu penso que há momentos que a igreja precisa crescer, precisa amadurecer. E quando a gente amadurece, a gente começa a entender que algumas coisas não valem mais a pena. Uma certa vez, hoje, quando me perguntam assim, pastor, você crê que o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação, antes da grande tribulação ou durante a grande tribulação? A minha resposta é, eu já defendi um posicionamento com unhas e dentes, e tenho uma convicção formada sobre o assunto. Eu tenho, ela é minha, fica comigo. Mas a resposta que eu dou é, meu irmão, seguinte, se Jesus vier antes, você tem que estar preparado. Se Jesus vier durante, você tem que estar preparado. E se ele vier depois, você também tem que estar preparado. Fato é que, qualquer momento que ele venha, você tem que estar preparado. Me diga, onde vamos chegar se defendermos que ele vem antes da grande tribulação? Me diga onde vamos chegar se defendermos que ele vem durante a grande tribulação? E me diga onde vamos chegar se defendermos que ele vem depois da grande tribulação. Não chegaremos a lugar algum. O que não pode é negarmos que a salvação é única e exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. Isso a igreja não pode negar. Mas se a igreja disser que ele vem antes, amém, louvado seja o seu nome, e a gente se prepara para isso, e o Espírito nos prepara para isso. Mas se a igreja disser que ele vem durante, amém, e o Espírito nos prepara para isso. E se a igreja disser que ele vem depois, amém, o Espírito vai nos preparar para isso. O que não pode acontecer é o mundo reclamar para Jesus, dizendo que a igreja nada fez. O que não pode acontecer é o mundo sair correndo atrás de Jesus, dizendo que nos trouxe vidas, que nos trouxe almas, e nada fizemos por elas. Não eram só os 3 que não estavam no mesmo propósito lá em cima. Os 9 que ficaram ao pé do monte também não estavam no mesmo propósito. Sabe o que é isso? Não é para o outro que você tem que olhar, é para você. Não é para o outro que você tem que olhar, é para você que você tem que olhar. Meus irmãos, essa palavra, ela deve e tem que nos tirar da nossa zona de conforto e fazer a nossa vida como igreja, na condição de igreja, mudar e mudar para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.